João Pessoa, a capital do estado da Paraíba, é uma cidade dona de belas praias e pontos turísticos que atraem cada vez mais turistas anualmente. No entanto, no ano de 2011, esse atraente ponto turístico do Nordeste brasileiro foi palco de um dos crimes mais chocantes, cruéis e polêmicos que mexeu com as emoções da população paraibana. Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. Nessa comunidade vivia uma jovem chamada Rebeca Cristina Alves Simões, de 15 anos. Rebeca era descrita como uma menina doce, inteligente e educada. Ela possuía uma vida escolar ativa, estudando em um respeitável colégio militar da cidade. Sua rotina era simples. Todos os dias ela ia para a escola de manhã, saindo de casa por volta das 6h50 e regressava por volta de 12h15. Sua mãe sempre pedia para que ela fosse de ônibus para sua própria segurança. Ela também frequentava uma igreja evangélica local. Aos finais de semana, gostava de brincar com suas amigas, passear no shopping e ir ao cinema, como toda jovem de sua idade. Uma menina obediente que tinha boas amizades na escola e na igreja e não saía de casa sem avisar sua mãe. No entanto, no dia 11 de julho de 2011, a rotina da família inteira se alterou para sempre. Era uma manhã fria e chuvosa de segunda-feira. A Rebeca levantou para se arrumar para a escola. Sua mãe, Teresa Cristina, havia perdido a hora naquela manhã, mas levantou a tempo de se despedir de sua filha. A Teresa ainda perguntou se ela gostaria que preparasse um leite batido, mas a Rebeca disse que estava em cima da hora e não daria tempo. Ela deu então um beijo em sua mãe e saiu. Esse seria o último contato entre mãe e filha. Quando o relógio de casa marcou 12h30, a Teresa percebeu que sua filha ainda não havia voltado para casa. O coração dela começou a se inquietar, mas a mãe decidiu esperar um pouco mais, pensando que talvez o tempo ruim tivesse atrasado a chegada do ônibus da Rebeca. À medida que os minutos se arrastavam, a preocupação da Teresa só crescia. Já por volta de 1h da tarde, ela já não aguentava mais esperar. Ela tentou ligar para a filha, mas não houve respostas. Seu telefone estava desligado. Ela então ligou para a avó, para a tia e até mesmo para as amigas da escola da Rebeca, mas ninguém sabia onde ela estava. A ansiedade da Teresa atingiu um ponto crítico, então ela pediu aos seus familiares para ajudá-la a saber do paradeiro de sua filha. O choque se espalhou pela família quando a escola informou que a Rebeca não havia aparecido lá naquela manhã. Agora, já em desespero, a Teresa decidiu que era hora de tomar medidas mais sérias. Ela foi até a delegacia local para comunicar o desaparecimento. Ela não estava acreditando no que estava vivendo naquele momento, sem ter notícias de sua filha. O esposo da Teresa, Edivaldo Soares da Silva, que era um cabo da Polícia Militar e padrasto da Rebeca, trabalhava em um presídio da cidade chamado Presídio do Roger. Ele imediatamente juntou-se às buscas por Rebeca com o seu irmão, que também era policial. Eles revisitaram todos os lugares onde a Rebeca poderia ter estado, vasculharam bairros vizinhos e contataram os amigos da jovem na esperança de obter alguma pista que os levasse até ela. Enquanto a busca por Rebeca continuava, um fato perturbador surgiria horas depois, deixando a situação ainda mais obscura. A mãe afirmou aos policiais que não havia motivo para ela faltar à escola e não retornar para casa, principalmente sem avisá-la. Além disso, não existiam inimizades ou pessoas que pudessem querer prejudicá-la. Entretanto, durante a tarde daquele tenso dia, a polícia foi chamada pelos moradores da região. No meio de um matagal da praia de Jacarapé, eles avistaram um corpo
que à primeira vista parecia ser apenas de uma boneca, mas à medida que se aproximavam, ficou claro que não era um objeto. Com a chegada da polícia, verificou-se que se tratava de uma jovem já sem vida que estava usando apenas roupas íntimas e havia sido vítima de abuso sexual. Ela foi morta com um tiro na nuca. O cunhado e o esposo da Teresa foram ao local e confirmaram a trágica identificação. Era o corpo de Rebeca Cristina. Foram feitas coletas de amostras de material genético para futuras análises. A polícia iniciou imediatamente uma investigação colhendo depoimentos de todas as pessoas próximas a Rebeca na esperança de encontrar alguma pista ou informação relevante. O namorado da jovem, Fabiano, que havia mantido uma conversa telefônica de 5 horas com ela na noite anterior, era uma testemunha crucial. As autoridades o localizaram em um supermercado e o conduziram à delegacia para prestar depoimento. Após o seu depoimento, ele foi liberado e excluído como suspeito do abuso sexual, mas continuaria como um suspeito do crime de assassinato. No entanto, ele havia compartilhado informações importantes que não foram divulgadas imediatamente para preservar a integridade das investigações. Parecia haver um caminho promissor a seguir na busca por respostas para o enigma que envolvia a trágica morte de Rebeca. Na manhã seguinte ao crime, familiares, amigos e professores da Rebeca se uniram em uma comovente caminhada em busca de paz. Nas ruas, a comunidade expressou solidariedade à mãe da garota, Teresa Cristina, que liderava o movimento ao lado de seu marido, o cabo da Polícia Militar Edivaldo Soares. Durante a marcha, Teresa Cristina fez um apelo veemente pela prisão do suspeito, a fim de evitar futuros assassinatos semelhantes. Na ocasião, ela declarou: "Eu não quero que nenhuma outra mãe sinta a imensa dor que estou experimentando. Por isso, ele precisa ser preso imediatamente. Nessa caminhada, também estamos tentando sensibilizar a população para que denunciem esse assassino." Então, novos detalhes deste quebra-cabeça surgiram nos próximos dias. Vizinhos a viram caminhando da escola, depoimentos de amigas de Rebeca, do padrasto e de outros foram coletados, levantando novas suspeitas. Nos próximos meses e anos, houve uma chuva de conflitos de informações. As investigações ainda sofreriam com muitas idas e vindas, mudanças de delegados, remoção de policiais envolvidos na investigação e versões desencontradas entre as polícias civil e militar. A entrada da Comissão Estadual dos Direitos Humanos no caso também tornou tudo mais complexo. A comissão solicitou a federalização das investigações, pois suspeitava-se que policiais militares de alta patente estariam envolvidos no crime. Para eles, estava claro o envolvimento da polícia militar no que aconteceu com a Rebeca. Para que vocês entendam, a federalização de uma investigação é um recurso jurídico empregado quando o estado onde os eventos ocorreram revela deficiências na condução da investigação ou quando ele está diretamente envolvido no processo, havendo conflito de interesses. Neste caso, a Comissão dos Direitos Humanos entendia que a Polícia Militar estava diretamente envolvida no crime, portanto, julgava necessário que as investigações fossem feitas pelo governo federal. Em novembro de 2012, a polícia chegou a prender um suspeito que já era procurado e estava foragido de uma penitenciária, mas após exames genéticos, descartou-se sua participação. Em março de 2013, o governo da Paraíba anunciou uma recompensa no valor de R$10 mil para qualquer pessoa que fornecesse informações que auxiliassem a Polícia Civil. Em agosto de 2014, o promotor de justiça do Ministério Público, Marinho Mendes, gravou um apelo ao governo do estado para encerrar o caso Rebeca, pedindo o indiciamento dos suspeitos, que ele alegava serem policiais militares. Na gravação, ele não citava os nomes, mas também alertou que caso o governo não tomasse medidas contra os suspeitos, ele levaria o caso à Corte Interamericana de Direitos Humanos. O promotor expressou frustração e reafirmou sua convicção de que os autores do estupro e assassinato da Rebeca seriam membros da Polícia Militar. O ano de 2015 foi um ano de grandes reviravoltas no caso Rebeca.
Em julho daquele ano, ao descobrir que seu esposo, padrasto da Rebeca, estava sendo investigado como suspeito, a mãe da vítima decidiu solicitar proteção policial. Ela tomou essa medida após saber que a Polícia Civil o considerava o autor intelectual do crime. Até então, eles permaneciam vivendo como um casal. O suspeito passaria a residir no 1º Batalhão da Polícia Militar. A divulgação do seu nome como principal suspeito, segundo a Polícia Civil, teria sido feita pela promotora Artemise Leal, do 1º Tribunal do Júri da capital. No entanto, Artemise destacou que não haviam provas contra ele e que o pedido de prisão não incluía evidências que ligassem o padrasto apontado como mandante ao possível executor. No início das investigações, lá em 2011, o cabo Edivaldo Soares e outras 3 pessoas tiveram amostras de material genético coletadas para fins de comparação com as amostras encontradas em Rebeca. Em 26 de julho daquele ano, os resultados dos exames excluíram a possibilidade de o padrasto, bem como o namorado e um ex-namorado, além de um presidiário suspeito, serem os autores do crime. Em 2016, a Polícia Civil encerrou o inquérito sobre o assassinato da estudante. O padrasto acabou sendo indiciado pelos crimes de estupro e homicídio qualificado. Embora estivesse detido provisoriamente desde julho de 2016, somente em 20 de setembro de 2016, mais de 5 anos após o crime, foi decretada sua prisão preventivamente. O delegado Glauber Fontes, que comandou as investigações de 2013 a 2016, afirmou que o inquérito policial foi concluído com o indiciamento do padrasto, com base em 22 indícios que apontam sua participação direta nos crimes. Dentre os indícios apontados pela Polícia Civil estão o histórico do suspeito envolvendo crimes sexuais, seu álibi falso no dia do crime, a tentativa de tumultuar as investigações com informações falsas e 2 possíveis motivações: um relacionamento extraconjugal homossexual mantido pelo suspeito e a descoberta dessa relação pela vítima, além de um distúrbio sexual apresentado pelo acusado. Em depoimentos de algumas amigas, foi dito que a Rebeca já teria testemunhado um comportamento sexual inadequado por parte do Edivaldo em casa. A jovem teria mencionado que ele tinha uma compulsão por se masturbar. A mãe afirmou em entrevista na televisão que notou mudanças no comportamento do Edivaldo, que estava nervoso e agitado naqueles dias após o crime. Em seu depoimento, o padrasto também entrou em contradição quando disse que estava trabalhando no presídio no dia do crime, mas não explicou por que havia se ausentado do trabalho em determinados períodos daquele dia. E soma-se a isto o fato de que ele mencionou o desaparecimento da Rebeca para os seus colegas de trabalho por volta de 11 horas da manhã, ou seja, horas antes que a história fosse revelada e as buscas se iniciassem, que aconteceu apenas por volta das 2 horas da tarde. Além disso, sua fácil chegada ao local do crime aumentou as suspeitas. Quando ficou sabendo sobre o corpo, o Edivaldo conseguiu chegar ao local bastante fácil ali, sem que ninguém precisasse explicar muita coisa para ele, como se ele já soubesse onde o corpo estava. A perícia também indicou que a Rebeca foi encontrada vestida após o estupro, sugerindo um vínculo emocional com seu agressor. O tiro na nuca que tirou a vida da Rebeca também indicou uma execução planejada realizada por alguém experiente. Outra informação que também contribuiu para a suspeita do padrasto seria que Edivaldo tinha uma acusação anterior de tentativa de estupro registrada no ano de 2006. Também havia um inquérito interno aberto na polícia, onde o Edivaldo era acusado de observar uma colega enquanto trocava de roupa. O Edivaldo continuou a afirmar sua inocência e nunca confessou o crime. Em 28 de fevereiro de 2019, o padrasto da Rebeca foi a júri popular e foi condenado a 31 anos de prisão em regime fechado. As investigações e acusações apontaram que o Edivaldo e outro homem não identificado teriam realizado os crimes contra a Rebeca, motivados pelo fato de que ela descobriu aquele relacionamento extraconjugal homossexual do Edivaldo.
A última informação deste caso foi que, em novembro de 2019, após uma apelação judicial dos advogados de defesa do Edivaldo para o tribunal rever seu julgamento e sentença, a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba decidiu, por unanimidade, manter a sua condenação. Diversas perguntas ficaram sem resposta nesse caso, mesmo que o culpado aparentemente tenha sido condenado. Quem realmente cometeu o estupro contra a Rebeca? Se foi mesmo o Edivaldo, como ele conseguiu não deixar evidências da sua participação no crime, já que não foi encontrado material genético dele em toda a cena? Qual a ligação entre ele e o outro que também teria participado do crime, e quem seria esse homem que até hoje não foi descoberto? Haveria outras motivações? Teriam realmente os policiais militares participação neste crime e contribuíram para dificultar sua resolução, como alegaram veementemente os promotores de justiça no decorrer do processo? Este é um crime que não foi completamente solucionado. Perguntas ficaram sem respostas, mas esta condenação trouxe um sentimento de justiça para a população, principalmente para a mãe da Rebeca, que deu a seguinte declaração após o encerramento do júri popular do Edivaldo: "Minha filha agora pode descansar. A justiça foi feita. Eu só tenho a agradecer a todos." O que realmente aconteceu com a Rebeca? Talvez nunca saberemos. Deixe aqui nos comentários qual a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia e se não, se achou interessante conhecer. Também deixe aqui, usando a hashtag sugestão, um caso que você acha que seria interessante eu trazer para o canal. Se inscreve se não for inscrito, deixa o like e é isso, até o próximo vídeo.